Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bonita do que eu? Essa é a história de Bárbara dos Prazeres, uma mulher que aterrorizou o Rio de Janeiro do século XIX por levar a frase da rainha amada Branca de Neve às últimas consequências. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Sexta-feira 13, né, gente? Não tinha data melhor para começar um podcast que mergulha em histórias sombrias. Inclusive, eu pensei em começar falando das origens da má fama dessa data e no porquê a sexta-feira 13 é considerada um dia de azar. Mas achei que seria óbvio demais e resolvi trazer algo mais inusitado. Já que esse é o primeiro episódio do podcast, por que não falar da primeira serial killer brasileira? Uma mulher que não apenas matava suas vítimas, mas se banhava no sangue delas. Antes de começar a história de Bárbara dos Prazeres, é importante dizer que não há muitos relatos oficiais a respeito dela. Então, boa parte do que a gente sabe é especulação. Mas que toda lenda tem um pezinho na realidade, isso não dá pra negar. Vamos lá. Bárbara Vicente de Úrpia era uma portuguesa que chegou ao Rio de Janeiro em 1790 acompanhada de seu marido, Antônio de Úrpia. Segundo consta, nessa época ela tinha 20 anos e era extremamente bonita. Tanto a beleza de Bárbara quanto os contatos de Antônio abriram as portas para o casal na corte do vice-rei, o Conde de Resende. E eles passaram a frequentar as festas super chiques da elite. E nessas festas, a Bárbara sempre recebia olhares de homens interessados nela. Mas foi bem longe da riqueza da corte que ela acabou se apaixonando. Passeando pelas ruas da cidade, a Bárbara conheceu um negro liberto que ganhou seu coração. Claro que nessa época não existia o divórcio. Então, o Antônio, o marido da Bárbara, se tornou um impedimento para que ela pudesse viver sua história de amor. Mas ela não era o tipo de pessoa que fica presa em pequenos detalhes. Então ela planejou qual seria a melhor forma de se livrar do marido. E o apunhalou enquanto ele dormia. De alguma forma, ela conseguiu acobertar o crime e escapou da justiça. Mas as pessoas desconfiavam. E ela não era mais bem-vinda nas festas da elite que costumava frequentar. Então, ela acabou se mudando para a Cidade Nova, que era uma área muito mal vista nessa época. Mas não importava, porque a Bárbara estava livre para viver o seu novo amor. O caso é que esse novo amor também teve vida curta. Algum tempo depois, a Bárbara percebeu que seu novo companheiro era mulherengo e que ele esbanjava as economias dela. Os dois brigavam muito por esses motivos e, numa dessas discussões, a Bárbara acabou esfaqueando ele. Mais uma vez, ela conseguiu escapar das garras da lei e sua vida mudou novamente. E aqui vale a gente lembrar que estamos falando do início do século XIX, ou seja, era uma época em que não havia muitas opções de colocação no mercado de trabalho para as mulheres. A Bárbara passou então a morar e a se prostituir na Rua do Lavradio, que era um lugar bastante requintado nessa época. Como a Bárbara era jovem e bonita, ela tinha muitos clientes, atendia comerciantes ricos e poderosos, além de membros da família real que tinham desembarcado no Brasil em 1808. Infelizmente, nada dura para sempre. E, com o passar dos anos, a beleza de Bárbara começou a decair. Os clientes foram aos poucos desaparecendo, mas, ainda assim, ela conseguia se manter na prostituição. Mas nada tinha preparado a Bárbara para o que estava por vir. Quê? Hã? Ah, tá bom.
Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Por volta de 1820, ela contraiu algumas doenças como sífilis e varíola. Essas doenças deixaram marcas no rosto dela, a deformando. Ela tinha orelhas inchadas, lábios corroídos que deixavam os dentes e parte da gengiva à mostra, além de verrugas e hematomas. E por causa da aparência, a Bárbara ganhou o apelido de Onça, e seus clientes, que já eram poucos a essa altura, sumiram de vez. E foi assim que ela acabou sem ter dinheiro para se sustentar. A Bárbara acabou sendo obrigada a viver nas ruas, mais especificamente na região do Arco do Teles. Agora, é importante falar um minutinho sobre o Arco do Teles, que fica na região da Praça 15, que nessa época se chamava Largo do Paço. Por volta de 1743, um juiz português chamado Antônio Teles Barreto de Menezes comprou terrenos naquela região que estava ficando mais próspera e cheia de comércios. Ele construiu um casarão enorme dividido em habitações menores com a intenção de alugar para comerciantes. Mas a construção ia bloquear o acesso entre o mercado de peixes e o centro comercial. Então, ele teve uma ideia para resolver esse problema. Ele construiu uma espécie de túnel no meio do casarão, e essa passagem ficou conhecida como o Arco do Teles. Mas a construção teve um destino trágico. Em 1790, um incêndio destruiu todas as residências. Sobraram apenas os escombros e o arco. Com isso, a região passou a ser evitada pela elite e se tornou cada vez mais decadente. Assim, o Arco do Teles passou a servir de abrigo para as camadas mais pobres e desamparadas da sociedade. Então, era ali que a Bárbara e muitas outras mulheres se prostituíam por valores irrisórios. E foi nessa época que a Bárbara ganhou o apelido de Bárbara dos Prazeres. Porque, na entrada do arco, havia uma estátua de Nossa Senhora dos Prazeres, que a Bárbara dizia ser sua padroeira e protetora. Mesmo com a ajuda da santa, a situação da Bárbara não estava nada boa. Ela sofria com as doenças e com a falta de dinheiro. Ao mesmo tempo, andando pelas ruas da cidade, ela observava belas moças que a lembravam dela mesma quando era jovem. A Bárbara pensava que uma beleza como a daquelas moças era o passaporte que ela precisava para receber um bom valor pelos seus serviços, além de ganhar joias e presentes como costumava acontecer na sua juventude. Ela queria o prestígio que tinha no passado, queria pegar de volta o que o tempo e as doenças tinham tirado dela. E ela faria qualquer coisa para isso, não importavam as consequências. Ela passou a se consultar com feiticeiros e praticantes de magia sombria que moravam no Morro do Nheco, que ficava na região do Porto do Rio e que hoje se chama Morro do Pinto. Desesperada para recuperar sua beleza e para reaver as suas condições de vida, ela usou as poções, ervas e plantas que lhe foram receitadas, mas os resultados não estavam sendo nada bons. Ela passa então a ingerir carne de cobra, de sapo e de lagartixa, porque um feiticeiro tinha dito para ela que isso era usado no Egito Antigo para curar infecções de pele. De nada adiantou. A aparência da Bárbara continuava péssima e sua paciência estava acabando. Bárbara volta então ao feiticeiro e exige que ele passe algo mais eficiente. O feiticeiro pensa duas vezes. Ele tem o conhecimento de uma fórmula que poderia ajudar, mas é algo tão cruel que ele não sabe se deveria receitar. Além do mais, muitas pessoas poderiam considerar uma heresia o que ele ia propor.
Mas a Bárbara não quer saber dos receios dele. Ela está decidida a conseguir o que quer. O feiticeiro explica então que existe um ritual em que a pessoa teria de se banhar no sangue de animais como cães e gatos. E Bárbara mais uma vez aceita a sugestão. Afinal, vale tudo para ter a beleza que ela tanto merece. Os meses passam e ela percebe que é tudo perda de tempo. Tanto os rituais com sangue como os sapos, cobras e lagartixas que ela vinha comendo, nada estava funcionando. Ela precisaria recorrer a uma solução mais potente: sangue humano. E agora, uma pausa para a nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é O Segredo de Ivy Collins, da escritora brasileira Cínthia Jonas. Nessa história, conhecemos Ivy, uma mensageira da morte que não devia guardar nenhuma lembrança do seu tempo como humana. Mas ela de repente começa a ser perturbada por um sonho vívido em que ela é transportada para o século XIX e revive momentos apaixonados com um homem misterioso. Esse é um thriller romântico marcado por segredos, relíquias, mistério e a força de um amor que desconhece a barreira do tempo. Não dá para perder essa leitura. E comprando pelo link na descrição, você ajuda o podcast e não paga nada mais por isso. Calma. Calma. Já vou. Os cavalos estão ansiosos. Vamos ter que voltar para nossa viagem. O pânico toma conta das ruas. Crianças estão desaparecendo e seus corpos nunca são encontrados. E tudo isso é o resultado da ação de Bárbara. Ela sequestrava crianças desacompanhadas, depois as matava, cortando o pescoço e as pendurava para poder se banhar no sangue delas. Ao final do ritual, Bárbara desmembrava os corpos e os atirava no mangue. Dizem, inclusive, que foi nessa época que surgiu a expressão "a bruxa está solta" para indicar uma situação desesperadora. A população redobra os cuidados, tranca as crianças em casa, mas nem todo o cuidado do mundo seria capaz de barrar os intentos de Bárbara, porque ali, na mesma região do centro em que fica o Arco do Teles, existia uma estrutura que ela usaria a seu favor. A Santa Casa da Misericórdia é uma irmandade católica de caridade que fica bem pertinho do Arco do Teles. Em uma época em que ter um filho sem ser casado era a perdição de uma mulher e em que muitas pessoas não tinham condições financeiras de sustentar uma criança, a Santa Casa surgia como uma solução. Eles acolhiam as crianças para depois mandá-las para a adoção. E havia um mecanismo para que as mães deixassem os bebês lá sem precisar revelar a sua identidade: a roda dos rejeitados. Era uma roda de madeira presa ao muro da Santa Casa, que ficava com a metade para fora e a metade para dentro. Então, a pessoa colocava o bebê na roda e a girava para que a freira pudesse pegá-lo lá dentro. Porém, diz a lenda, que Bárbara ficava escondida perto da roda, esperando o momento em que uma criança fosse deixada. E, antes que o bebê fosse pego lá dentro, a Bárbara girava de volta à roda e a roubava. Para Bárbara, aquele era o crime perfeito, já que as mães que deixavam as crianças na roda dificilmente voltariam para procurar por elas. Nesse ano, a quantidade de crianças entregues na roda diminuiu drasticamente e, é claro, isso foi associado à ação da Bárbara. Em 1830, a Bárbara sumiu no mundo sem avisar a ninguém. E nesse mesmo ano, o cadáver de uma mulher apareceu boiando na Baía de Guanabara, próximo ao Largo do Paço. O rosto da pessoa estava desfigurado e as feições irreconhecíveis. Ainda assim, muitas pessoas acreditavam que tinha que ser a Bárbara, porque foi nessa mesma época que as crianças pararam de desaparecer. Mas sempre fica aquela dúvida, né?
Será que ela realmente teria morrido? Ou será que seu ritual de magia finalmente tinha dado certo? E ela tinha conseguido voltar a ser uma mulher jovem e bonita que ninguém reconheceria como sendo a onça que andava por aquelas bandas. O Arco do Teles foi revitalizado e existe ainda hoje no centro do Rio de Janeiro. Inclusive, é um ponte da boemia carioca, cheio de barzinhos que ficam movimentados até altas horas da madrugada. Com toda a modernização, mal dá para acreditar que aquele é o mesmo lugar onde uma assassina vivia e praticava seus atos de crueldade. Mas, não se engane, quando todos vão embora e os bares finalmente começam a baixar as portas, há quem diga que vê vultos no local e ouve sons de risadas, de uma mulher que ficou conhecida como a Bruxa do Teles. Nossa viagem de hoje terminou, mas existem ainda tantos temas sombrios a explorar que nos encontraremos de novo daqui a 15 dias. Enquanto isso, vocês podem seguir a Carruagem Sobrenatural no Instagram e indicar o podcast aos amigos. Nos vemos em breve, passageiros. E até lá, lembrem de deixar a luz acesa.